Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém.
oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo sejam contigo, sejam com a tua família, sejam com a nossa Igreja Presbiteriana Central de Bom Sucesso e, é claro, com todas as famílias que nos acompanham e com todas as igrejas também que nesta noite se reúnem em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus para lhe prestar culto ao único e verdadeiro Deus. Eu te convido a orar antes de nós lermos a palavra do Senhor. Ó Deus, na tua presença, queremos engrandecer o teu nome, por quem o Senhor é, e não somente por aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. Queremos, ó Pai, te adorar na beleza da tua santidade. Queremos bendizer o teu santo nome. Queremos te exaltar como igreja tua, aqui reunida, ainda que virtualmente, ó Pai, mas com os nossos corações unidos a ti. Queremos, ó Deus, declarar a nossa total dependência do Senhor, não somente para este momento, ó Pai, em que iremos ler a tua santa palavra, mas para todos os atos da nossa vida. Precisamos e queremos ser guiados pelo Senhor. E para isto, ó Pai, sabemos que precisamos conhecer a tua palavra. É por isso que nós te pedimos, revela-te a nós através das sagradas Escrituras. Ilumina a nossa mente, ó Deus, ilumina o nosso coração com o teu Santo Espírito, para que saiamos, ó Pai, daqui, ó Pai, deste momento de culto, edificados por esta palavra e preparados, Senhor, para testemunharmos de Ti e levarmos o Teu Evangelho e o Teu Filho Jesus, a mensagem salvadora de Jesus, adiante. Visita, ó Deus, os enfermos trazendo a cura. Visita, ó Deus, aqueles que estão afastados do Teu caminho, trazendo, ó Pai, a fé necessária para que retornem. Visita, ó Deus, também com a Tua correção e admoestação aqueles, ó Pai, que estão deixando de lado as verdades eternas, porque sabemos que até nisso o Senhor tem provado o Teu amor quando o Senhor nos corrige. Que seja feito assim e que seja feito conforme a Tua santa vontade, é o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar nesse momento a abrir a palavra do Senhor lá na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 15, versos de 14 a 21. Romanos 15, de 14 a 21, nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus,
porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Amém. Palavra do Senhor nosso Deus, conforme inspirou o Santo Espírito ao apóstolo Paulo, para a edificação da igreja, não somente aquela que estava em Roma e recebeu assim esta carta, mas para nós também, que estamos aqui em pleno século 21, recebendo a palavra eterna do nosso Deus eterno. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, nos primeiros capítulos, ele faz uma defesa da sua apostolicidade. Ele vai demonstrar que, embora não tenha andado ali passo a passo com Jesus, lado a lado de Cristo, embora, pelo contrário, tenha sido até mesmo perseguidor dos cristãos, ele fora chamado e convertido pelo próprio Cristo Jesus, quando se encaminhava aí talvez para o auge da sua ação como perseguidor da igreja de Jesus. Paulo tinha os seus planos, Paulo tinha ali talvez uma brilhante carreira religiosa a ser cumprida, mas coube ao Senhor mostrar a ele o quanto era importante sofrer pelo nome do Senhor. Desta forma, então, Paulo ele vai narrar aos irmãos de Roma algumas das suas dificuldades e até mesmo o seu testemunho de como ele chega às cidades aonde ele tem levado o Evangelho de Deus, e vai mostrar também o desejo que ele tem de visitar aqueles irmãos ali em Roma, a capital do império, mas que ainda não era chegado o momento e Deus ainda não tinha permitido a ele. Ao chegarmos aqui no capítulo número 15, o apóstolo vai mostrar sobre a necessidade de sermos imitadores de Cristo Jesus, mostrando ele mesmo ser um destes imitadores. E a noção que nós devemos ter de ter uma atitude altruísta em relação àqueles que são nossos irmãos na fé e também àqueles que ainda não conhecem a Jesus. Paulo entende claramente que a mensagem do Evangelho ela não é limitada aos judeus, tanto que ele se reconhece como tendo sido aquele levantado por Jesus para ir pregar aos gentios. Desta forma, então, nós temos aqui também o apóstolo Paulo trazendo mais detalhes sobre este ato de imitar a Cristo, este ato de ser altruísta, e a partir do versículo 14 ele vai nos explicar melhor esta situação. Então ele se diz certo, ele a respeito dos irmãos ali de Roma, sabendo que aqueles irmãos possuem bondade, possuem conhecimento e estão preparados para levar admoestação uns aos outros. É muito importante a gente observar aqui esta fala de Paulo, na verdade esta escrita do apóstolo, quando ele se apresenta e ao mesmo tempo vai dizer, olha, eu tenho certeza que vocês estão prontos e preparados, até mesmo para adverter uns aos outros na palavra de Deus. E esta palavra, irmãos, ela é verdadeira também para nós nos dias de hoje, a saber, aqueles que conhecem as Escrituras Sagradas, aqueles que têm se dedicado a estudar e examinar as Escrituras e têm sido, por conta disso, abençoados pela iluminação do Santo Espírito, a conhecer a vontade de Deus e assim poder propagá-la. Há um pensamento em moda nos dias de hoje de que cada um tem a sua vida e cada um cuida de si, cada um dá conta de si e que a gente não deve se meter em vida alheia. Porém, há uma pergunta que paira no ar. Se nós estamos enxergando que um irmão na fé ou uma irmã está se desvirtuando do evangelho genuíno, da palavra que é verdade e vida,
está então talvez até mesmo servindo de pedra de tropeço, ou até mesmo está sendo motivo de escândalo, ou até escandalizando os outros, será que nós não devemos, entre aspas, nos meter na vida alheia? E quando falo aqui baseado na palavra, é porque o próprio apóstolo vai dizer, olha, vocês estão preparados, vocês têm bondade no coração, vocês não vão falar de qualquer maneira, vocês têm o conhecimento que vem da parte de Deus, vocês não vão admoestar com acusação, né, ou até mesmo querendo condenar alguém, mas mostrando o amor de Deus e como o Senhor se agrada daqueles que se arrependem dos seus maus caminhos. Entretanto, diz o versículo 15, Paulo diz que escreveu com mais ousadia ainda para aqueles irmãos lá de Roma, para trazer isto de novo à memória deles, por causa da graça que Cristo lhe outorgou. Por conta disso, então, ele recebeu esta graça, diz o versículo 16, para ser ministro de Cristo Jesus entre os gentios. Paulo, um judeu, Paulo, aquele que estudou aos pés de Gamaliel, um dos homens mais preparados da sua época dentro da religião judaica, a este o Senhor Jesus o chama no caminho para Damasco e lhe dá uma missão. A missão de não mais falar do amor dele, do amor de Deus, somente para os judeus, aqueles da nação de Israel, mas para todo o Israel, todos os escolhidos do Senhor, mostrando assim os planos de Deus também para os povos gentios. Desta forma, então, Paulo vai mais uma vez defender aqui a sua apostolicidade e mostrar, olha, isto não é pela minha capacidade, isto é pela graça de Deus, no sagrado encargo de anunciar o evangelho dele, de modo que a oferta deles seja aceitável a Deus, uma vez que foi santificada pelo Espírito Santo. Toda e qualquer oferta que nós oferecemos ao Senhor, ela só será aceita se tiver sido santificada pelo Santo Espírito de Deus. Porque é o Espírito quem põe à prova as nossas intenções. Não à toa, na nossa igreja, no culto presencial, nós temos a oportunidade de no momento de dedicação de vidas e bens, declararmos ao Senhor e pedirmos a Ele que aceite em primeiro lugar a nossa vida no seu altar. E depois, sim, a nossa oferta. Desta forma, o apóstolo Paulo vem alertar aqueles irmãos e irmãs ali de Roma, dizendo, olha, vocês estão preparados, inclusive, para alertar uns aos outros também, trazer correção, trazer admoestação, baseados no conhecimento da palavra do Senhor. Então, desta forma, caminhamos aqui no versículo 17, onde conhecemos aqui que Paulo tem por motivo de gloriar-se em Cristo nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, diz o apóstolo, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras. Não há da parte do apóstolo nenhum sentimento de querer se mostrar superior a uma ou a outra pessoa, ou responsável pela conversão de um ou de outro, mas ele diz aqui que ele tem a alegria de falar somente daquilo que Cristo fez através do seu intermédio. E esta deve ser a nossa alegria também. Podermos confiar que, se alguém tem ouvido o Evangelho de Jesus através da nossa vida, é graça e misericórdia de Deus, porque nós não somos dignos nem disso, nem de sermos embaixadores ou representantes de alguém, quanto mais sendo este alguém o próprio Deus. Neste domingo da Trindade, em que celebramos este mistério que é difícil de entender, mas que aceitamos e concordamos baseados nos relatos bíblicos da presença do Pai junto ao Filho e junto ao Espírito Santo,
Precisamos ter a plena consciência de que esta Trindade é quem se manifesta nas nossas vidas e na vida daqueles que ouvirão a mensagem do Evangelho quando nós, iluminados por este Espírito Santo, pregamos a Cristo crucificado e ressuscitado, que foi enviado por Deus Pai, que amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que nós pudéssemos ser salvos por ele. Irmãos, nós temos entendido que esta mensagem salvadora de Jesus, ela nos alcançou. Temos entendido que, embora Paulo seja reconhecido como talvez o maior missionário que esta terra já conheceu, não somos de maneira alguma menores do que Paulo e também não somos maiores, mas somos servos assim como este o foi. Daí a autoridade que ele possuía de dizer aos outros: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E desta forma, esta palavra ousada, ela chega até nós também, para que possamos dizer: será que eu realmente tenho imitado a Cristo corretamente? E posso convidar os meus irmãos a serem meus imitadores? Paulo escreve à igreja dizendo: há bondade em vocês, há conhecimento em vocês, vocês estão prontos para se admoestarem uns aos outros. Mas para que esta verdade seja algo cumprido e algo prático na nossa vida, na vida da igreja evangélica brasileira, hoje e ao longo dos próximos anos, é necessário que conheçamos a graça de Deus. Uma vez alcançados por este favor imerecido, pela mão do Senhor que nos abraça, que nos leva até Ele, que nunca mais abre mão de nós, né? Que nunca mais nos abandona, mas está sempre a cuidar de nós. Uma vez conhecedores desta graça e desta bondade, nós podemos e devemos agir da mesma forma que o apóstolo, nos condicionando a falar com ousadia sobre as grandes coisas que o Senhor tem feito e há de fazer por nosso intermédio na vida daqueles que não conhecem Jesus. Isto tudo para a glória de Deus. Se Deus tem tido a oportunidade de servi-lo na sua casa, se Deus tem, melhor dizendo, tem te dado a oportunidade de servi-lo na sua casa, se Deus tem te dado a honra de poder pregar este evangelho que salva, tudo isto precisa redundar na glória do Senhor. E como que isto é possível? Nós vemos aqui, através do versículo número 18 e 19, Paulo vai dizer que pôde conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras e por força de sinais e de prodígios, através de Cristo e pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém, nas circunvizinhanças ali, e até mesmo ao Ilírico, as regiões ali distantes, ele tinha divulgado o Evangelho de Jesus. E no versículo número 20 vai nos mostrar que ele não fez isso de uma maneira fácil, ou de uma maneira a receber tapinhas nas costas, ou de uma maneira a ser reconhecido pelos homens, pelos cidadãos romanos e judeus e gentios, mas ele fez isso se esforçando para pregar o Evangelho onde Cristo ainda não tinha sido anunciado. Ser um desbravador de Jesus, ser um bandeirante do Evangelho, ser alguém que chega primeiro a um lugar que ainda não recebeu a palavra do Mestre, do Salvador, é uma grande honra. E eu tenho certeza que talvez você ainda não tenha levado a palavra de Jesus a alguém perto de você, e esta oportunidade, ela está diante de você como está diante de mim. Ser um desbravador de um coração que ainda não conhece o amor de Jesus. Talvez você pense: Pastor Flávio, mas hoje em dia todo mundo já ouviu falar de Jesus. Mas eu queria te dizer que muitos são os que ainda não ouviram falar de Jesus. Muitos são inclusive aqueles que estão em outros países, até mesmo altamente desenvolvidos, países conhecidos como países cristãos, de tradição cristã, mas que as outras gerações, principalmente no pós-guerra, abandonaram totalmente o Senhor e deixaram de frequentar as igrejas e ter comunhão com o corpo de Cristo. E se você é um bom observador da história, você sabe que aquilo que acontece lá fora, na Europa e nos Estados Unidos,
infelizmente, aquilo de ruim que eu quero dizer, em pouco tempo chega ao Brasil. Porque muitos que ainda não conhecem a Jesus acham que ser altamente civilizado, altamente desenvolvido e uma pessoa que está progredindo e prosperando, na verdade precisa confiar em si mesma e não em Deus, como se fosse uma vergonha ser dependente do Senhor. Paulo então se esforçou, pregando o evangelho para aqueles que ainda não tinham ouvido, com o cuidado de não ficar edificando onde alguém já tinha iniciado um fundamento, onde alguém já estava trabalhando. Paulo então tinha o respeito pelo trabalho dos seus amigos e irmãos evangelistas e tinha profunda ética ao ponto de dizer: se já tem alguém discipulando esta pessoa, por que eu vou me intrometer? Até porque seria contraditório, não é? Afinal, no versículo 14, quando a gente começou a ler aqui no capítulo 15, a gente vê Paulo exaltando a bondade e o conhecimento e a preparação daqueles irmãos ali de Roma para até mesmo, se necessário, admoestarem-se mutuamente. Esta função da Igreja do Senhor, ela não cessou. A gente precisa ter em mente também isto. Cada vez que a gente recebe um alerta de um irmão ou de uma irmã, a gente precisa receber com alegria. E cada vez que a gente precisa alertar alguém, a gente precisa ter espírito brando, com bastante amor, ao corrigir, ao trazer uma palavra, não nossa, mas uma palavra de Deus acerca de algum assunto, ou até mesmo para esclarecer algum ponto que possamos ter dúvida, numa atitude, numa postura ou numa palavra de algum irmão amado. Paulo então vai concluir esta palavra dizendo: olha, confiado na palavra, na promessa de Deus, conforme nos diz a palavra sagrada, lá em Isaías 52:15, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Irmãos, nós cremos nesta mesma promessa, que Deus em primeira mão deu a Isaías, e agora também através do apóstolo Paulo, com a inspiração do Santo Espírito, traz até nós. Aqueles que nunca ouviram, na verdade aqueles que nunca tiveram notícia nenhuma de Jesus, hão de vê-lo, e compreenderão quem é Jesus, aqueles que também nunca ouviram falar a seu respeito. Mas para que esta promessa ela seja cumprida na vida dos nossos familiares que não conhecem a Jesus, para que isto seja uma verdade e que a gente tenha a alegria de ver os nossos entes salvos, é necessário que a gente não abandone a pregação do Evangelho, o testemunho da fé, o nosso posicionamento ético e moral fundamentado na palavra, para que nos sejam abertas portas onde possamos provar o amor de Deus para estas pessoas. Muitas vezes somos confrontados com frases do tipo: ah, você é crente. Crente é aquele povo que não pode nada. Não pode isso, não pode aquilo. Quando na verdade, quando esta palavra nos é dita, a gente diz assim: posso sim. Eu posso obedecer à palavra. E no Senhor eu tenho liberdade para tomar as decisões necessárias. Mas estas decisões precisam agradar ao meu Mestre Jesus, aquele que me libertou a tal ponto de eu poder dizer não para os prazeres deste mundo, para as coisas que me agradam, mas que não agradam a Deus, para poder me posicionar firmemente na rocha que é Jesus, para que eu não seja abalado por nenhum vento de doutrina, para que a minha casa e a minha família não venham a cair, porque estão fundamentadas na palavra de Deus. Você tem sedimentado a tua casa com a palavra do Senhor? Você tem feito o alicerce correto, enchendo teus filhos, teu cônjuge, da palavra de Deus e do amor de Deus? Quando falamos entre nós com salmos e hinos e cânticos espirituais, não somente no ambiente de culto da igreja Corpo de Cristo, mas no ambiente familiar onde estamos a todo momento e devemos estar cultuando a Deus, o Senhor está nos fortalecendo as nossas bases, para que as futuras gerações possam se lembrar de que
a presença de Deus, ela sempre foi e sempre será conosco, desde a nossa tenra infância, aqueles que tiveram a oportunidade de crescer numa casa, numa família que já servia a Jesus. E aqueles que foram alcançados depois, de modo alguma têm menos a oferecer a Deus ou precisam se entristecer, porque Deus sabia o tempo certo e no momento certo se revelou, e então no momento certo salvou, converteu dos seus maus caminhos todos aqueles que são os seus escolhidos. Palavra de Deus para a nossa vida nesta noite. Palavra que nos mostra que, tendo conhecimento, tendo bondade, estamos prontos a alertar uns aos outros e que precisamos ir adiante, não nos glorificando, mas glorificando ao Senhor, que pela sua graça nos alcançou e que através desta graça também alcançará todo este rebanho de Deus espalhado nesta terra, que o Senhor tem muitos e muitos escolhidos, muitas e muitas são as ovelhas de Deus, e assim como ele usou o apóstolo Paulo, ele quer te usar, ele quer me usar, para com ousadia não nos calarmos, para com ousadia não deixarmos de falar das coisas que temos visto e ouvido ainda nos dias de hoje, sobre o poder e os sinais e prodígios que Jesus ainda opera, sobre os livramentos que ele tem nos dado, sobre a proteção, sobre o pão nosso de cada dia que não tem nos faltado, sobre o cuidado do Eterno na nossa família, sobre a cura, até mesmo sobre a oportunidade que Ele nos dá de fazermos tratamentos médicos. O Senhor tem nos protegido, tem nos guardado, e se um dia percebermos ou acharmos que tem sido diferente, creiamos, irmãos, porque ainda assim a mão do Senhor estará no controle de tudo. E o seu nome será glorificado em tudo, porque Ele tem um plano certo na minha vida e na tua vida. Que o Senhor te fortaleça, que Ele faça a tua fé ser aumentada, a nossa fé ser aumentada nele, através desta palavra, e que esta responsabilidade de conduzir aqueles que ainda não viram Jesus, não ouviram Jesus, nunca tiveram notícia de Jesus, que eles possam ter e possam ser alcançados pelo Senhor. Eu tenho certeza que Deus quer te usar, Deus quer nos usar como igreja dele nesta terra, para que tenhamos a alegria de ver mais e mais pessoas sendo acrescentadas à casa do Senhor e ao corpo de Cristo. Foi desta maneira que nós aprendemos lá no livro dos Atos dos Apóstolos, quando nós lemos que o Senhor nosso Deus, Ele acrescentava dia a dia na vida ali daquela comunidade os que iam sendo salvos. E desta forma tem sido até os dias de hoje e o será para todo sempre. Feche seus olhos, vamos orar juntos mais uma vez. Agradecemos ao Senhor por esta dádiva de ouvirmos a Tua palavra. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem nos chamado a um relacionamento íntimo contigo, que nos empurra na direção do nosso próximo que ainda não te conhece, para que ele possa ouvir do teu amor. Agradecemos ao Senhor porque, assim como foi feito na vida de Paulo, o Senhor tem feito na igreja evangélica brasileira, nos dias de hoje, na nossa comunidade local também, nos chamando ao conhecimento desta palavra, nos chamando à necessidade de estarmos a admoestar uns aos outros, nos chamando à consciência de que, uma vez conquistados por Jesus, devemos servi-lo integralmente. Agradecemos ao Senhor porque não somos merecedores de nada, não somos merecedores desta tarefa prazerosa e maravilhosa de sermos embaixadores de Cristo e anunciarmos as boas novas do Evangelho, mas o Senhor assim quis. Então nós queremos fazer para a glória do Teu nome, para que o Senhor tenha prazer em nós. Desperta-nos como igreja Tua nesta terra, para que entendamos que não há título melhor, não há, ó Pai, nenhuma conquista, ó Pai, melhor do que aquela de saber que estamos fazendo a Tua vontade e que somos Teus filhos e filhas, servos e servas nesta terra a proclamar o Teu Evangelho. Assim como foi dito da igreja de Roma, que era uma igreja bondosa e conhecedora da palavra, que esta realidade nunca nos abandone.
que as pessoas possam olhar para nós, não somente como Igreja Presbiteriana Central de Bom Sucesso, mas como corpo de Cristo nesta terra e enxergar a bondade que vem do Senhor e o conhecimento que o Senhor tem nos dado. Te pedimos, ó Deus, nos dê fome e sede da Tua palavra, mas nos dê também, ó Pai, compaixão pelas almas que estão perdidas, para que possamos levar adiante a mensagem salvadora de Jesus. Fica conosco nesta noite e nesta semana que hoje se inicia, completando a boa obra que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Fica, ó Pai, com aqueles que estão enfermos, com aqueles que estão internados, visitando-os com a Tua mão que cura, dando, ó Pai, sabedoria aos médicos e profissionais de saúde, para que possam ser usados por Ti para o restabelecimento da saúde destas pessoas. Aumenta a fé deles em Ti, que nesse momento, ainda que seja de dor, de sentimento de dúvidas, ou até mesmo de tristeza, ou até mesmo de sentimento de abandono, que eles sintam, ó Pai, o aconchego do Teu Santo Espírito, que eles se sintam abraçados por Ti, Senhor, e que provem do Teu amor e vejam que o Senhor é bom. Te pedimos e Te agradecemos tudo isto, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador, que o amor de Deus o Pai, Criador dos céus e da terra, que governa soberanamente sobre todos nós, que as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus sejam sobre a vida de cada irmão e cada irmã, sejam sobre a vida dos enfermos trazendo a cura, sobre os desanimados trazendo a alegria da salvação, sobre Bom Sucesso, o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo, trazendo a paz que tanto necessitamos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Nossa gratidão ao Senhor por mais este culto que podemos render a Ele. Nossa gratidão a você que nos acompanhou nesta noite para cultuarmos ao único e verdadeiro Deus. E o nosso convite para que em breve você possa estar conosco na Rua General Gallieni 166, em Bom Sucesso, aqui no Rio de Janeiro. Fiquem na paz do Senhor, uma semana abençoadíssima para vocês e para as suas famílias, e recebam um abraço da nossa família da fé da Igreja Presbiteriana Central de Bom Sucesso.